Olá, eu sou o Thales, esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Bem-vindos a mais um episódio. Como de costume, vamos falar de temas importantes na área da ginecologia e obstetrícia e assuntos importantes no dia a dia da saúde da mulher. Para iniciar o nosso tema de hoje, quem nunca ouviu falar em alguma gestante que se deparou com perda de líquido amniótico, o líquido como as pessoas se referem? Estava tudo ok, tudo tranquilo, e sem algum aviso prévio, sem nenhum aviso, essa gestante se aparece molhada, molha as roupas, molha as pernas, os pés, o chão, e começa aquele alvoroço. E agora o que está acontecendo? Muito isso visto em novelas, né? Aí começa aquela ansiedade da família, da gestante. O que vai ser do meu bebê? Como é que vai ser o parto? Ele vai ter que nascer agora? Se está no tempo certo, se não está. Então gera toda uma questão em torno desse assunto. Essa situação que denominamos de ruptura prematura das membranas, RUPREMA, é um acontecimento frequente durante o pré-natal, principalmente próximo ao período normal de nascimento, ou termo como a gente chama. Mas pode acontecer em situações de menor idade gestacional, quando os riscos fetais são muito elevados. Para que a gente possa saber mais a respeito desse assunto, a gente convidou a doutora Luana Duarte, que é médica graduada pela Universidade Católica de Pelotas em 2009, fez residência também no Hospital Universitário da Universidade Católica de Pelotas em 2012. Atualmente ela trabalha na enfermaria de alto risco do HE, o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, e também no plantão obstétrico do Hospital Universitário da FURG, em Rio Grande. Doutora Luana, bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito esse convite e tirar esse tempo para falar desse assunto tão importante conosco. Olá, Thales, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre a ruptura prematura de membranas, né? Um assunto tão importante e tão angustiante na gestação. Vamos tentar esclarecer um pouquinho sobre isso aí para o pessoal. Joia, vamos lá, começando com a primeira pergunta, que seria a seguinte: doutora Luana, qual seria a definição de RUPREMA? Existe também uma diferença quando ela acontece em gestações a termo ou pré-termo, ou seja, durante a idade ali gestacional, no tempinho da gestante ganhar ou antes dessa data? Bom, então a RUPREME ele é o termo que a gente usa para definir a ruptura prematura de membranas ovulares, né, que ocorre antes do início do trabalho de parto, ou seja, quando rompe a bolsa antes do início das contrações, tá? Independente da idade gestacional, é usado esse termo. A ruptura prematura pré-termo, que a gente identifica quando isso acontece antes das 37 semanas, ou seja, nenês ainda prematuros, né? A ruptura prematura de membranas, ela acontece em mais ou menos 3% das gestações antes das 37 semanas e vai desencadear em cerca de 1/3 dos nenês que nascem prematuros hoje. Então, isso mostra quanto esse assunto é significativo, né? Porque ele envolve muitos nenês prematuros que vão precisar de acompanhamento e tratamento, enfim. E existem fatores de risco ou que predispõem o desencadeio da ruptura prematura das membranas? Sim, tá. Existem vários fatores de risco, sendo que o principal deles é ter tido uma ruptura prematura de membranas numa gestação anterior. Tá? Cerca de 15 a 30% das situações ele vai se repetir numa próxima gestação. Então, é o nosso principal fator de risco para que aconteça novamente. Também tem o trabalho de parto prematuro, infecções, também é um fator bem importante, infecções urinárias, infecções do trato genital também podem desencadear uma ruptura prematura de membranas. Tabagismo e uso de drogas ilícitas também podem ser fatores associados a aumento de risco para isso acontecer. Trauma abdominal, um acidente, uma queda também pode desencadear a ruptura de bolsa. Alguns riscos ligados ao passado obstétrico das pacientes, como por exemplo, história de conização antes, né, por alguma alteração de colo uterino. Na própria gestação, algum procedimento cirúrgico, como cerclagem ou amniocentese, acaba que também aumenta o risco de romper a bolsa. Algumas situações da gravidez, como descolamento prematuro de membranas, um colo curto,
polidrâmio, infecção do líquido amniótico, a gemelaridade também são fatores que são associados ao aumento de risco de acontecer a ruptura prematura das membranas ovulares. E quando uma gestante se depara com alguma perda de líquido durante o seu pré-natal, o que ela deve fazer? Ela deve procurar um atendimento de imediato? Sim, tá? Qualquer suspeita da gestante de que está perdendo líquido, ela deve sim ser examinada o mais brevemente possível. Então, ela deve procurar o seu pré-natalista, o seu médico pré-natalista, ou uma unidade de saúde com pronto atendimento obstétrico, né? Uma maternidade, para ser avaliada e esclarecer se realmente é líquido ou é amniótico ou se é alguma outra perda, né, que é comum também na gestação, confundir. Quando essa gestante ela chega num pronto atendimento, na maternidade ou até mesmo no consultório do seu médico, como é feito o diagnóstico dessa ruptura? É necessário realizar ultrassom? Como é que funciona? Bom, o diagnóstico da bolsa rota, né, da ruptura prematura de membranas, ela é um diagnóstico clínico, ou seja, ele é feito através do exame físico da paciente. O ultrassom, ele não é primordial para esse diagnóstico, ele vai ser um exame que vai nos somar informações, somente um exame complementar, né? Então, o que a paciente chega, toda paciente que chega num pronto atendimento obstétrico, enfim, num consultório com a queixa de perda de líquido, ela deve ser submetida a um exame especular. Tá? Vai se fazer o diagnóstico de bolsa rota quando se identificar a saída de líquido amniótico pelo orifício cervical, pelo orifício do colo uterino. Então, é um diagnóstico visual mesmo. A gente tem para somar a esse diagnóstico, quando se tem dúvida, se pode usar a fita de pH, que é um mecanismo bem interessante e de fácil acesso, que o pH vaginal ele é normalmente ácido e aí e o pH do líquido amniótico ele é básico. Então, fazendo a fita de pH no líquido ali da vagina com um pH de 7 ou acima de 7, ele vai nos falar a favor de confirmar o diagnóstico de bolsa rota mesmo. E o ultrassom, como eu tinha falado, ele vai ser um exame complementar mesmo. Ele acaba que identifica a diminuição de líquido somente de 50% a 70% das pacientes com bolsa rota. Então, mesmo tu identificando no exame físico, pode que o ultrassom ainda identifique uma quantidade de líquido adequada, né? Então, ele não vai ser um exame diagnóstico, ou também o líquido amniótico ele pode estar diminuído no ultrassom por várias outras situações que não só a bolsa rota. Então, pode confundir um pouquinho. Então, é um diagnóstico clínico mesmo. E a partir do momento que a gente tem esse diagnóstico da perda de líquido, qual é a próxima conduta? Ela tem a ver com a idade gestacional, o que a gente chama de termo, pré-termo? Sim, sim. A conduta estabelecida, né, diante do diagnóstico de bolsa rota, ela vai depender muito da idade gestacional, com certeza, tá? A idade gestacional, quando ela é feita acima de 37 semanas, a providência é aguardar o parto, ou enfim, ou, né, se for o caso, induzir o parto. Quando é um nenê prematuro, acima de 34 semanas, os riscos de infecções, enfim, para se fazer um manejo conservador, são maiores do que os riscos de prematuridade. Então, acima de 34 semanas, a conduta vai ser fazer esse neném nascer. Né? Se romper o bolso acima de 34 semanas, vai se fazer avaliação fetal, se fazer avaliação para ver se essa paciente tem algum sinal de infecção, né? Se fazer um rastreamento de infecções e se providenciar o nascimento desse bebê. E aí, conforme a via de parto que for indicada para cada paciente. Os casos mais complicados é quando isso acontece em situações abaixo de 34 semanas, né? Entre 24 semanas de gestação e 34, que são nenês considerados viáveis, porém bastante prematuros. Nesses casos, a paciente vai ter que ficar internada, vai ter que fazer um rastreio de infecções, fazer ultrassom para avaliação da saúde fetal, e aí sim se fazer um manejo conservador da RUPREME, né? Daí em situação de internação hospitalar. A senhora acabou de falar em internação hospitalar, Uhum. nessas pacientes abaixo de 34 semanas de idade gestacional. Quando essas pacientes são internadas por perda de líquido pela RUPREMA, quanto tempo elas costumam ficar no hospital? E durante essa internação, o que é feito?
Como é que funciona essa dinâmica? Sim, na verdade, o tempo de internação vai depender de que momento que ela rompeu bolsa, né? Se ela rompe bolsa com 24, 26, 28 semanas, vai ter um período longo de internação até chegar nas 34 para aí sim esse neném nascer. Se foi pertinho das 34, o período de internação vai ser menor, né? Então, o que que acontece? O paciente vai internar abaixo de 34 semanas com bolsa rota. No momento da internação, vai se fazer um rastreio de infecções. Infecção urinária, infecção por estrepto do grupo B, que é o principal causador de sepse neonatal, né? E o principal é ter certeza que essa paciente não tem uma infecção no líquido amniótico, tá? E aí também fazer uma avaliação do bem-estar fetal. Bom, o paciente tá tudo certo, né? Fez os exames, não mostra nenhuma infecção, o nenê tá bem, essa paciente vai continuar internada, fazendo o manejo conservador que a gente chama. Vai fazer o uso de antibiótico, vai fazer o uso do corticoide, e vai fazer rastreio permanente de infecções. Então, fica rastreando inúmeras, consecutivas vezes, né? A cada 2, 3 dias, no mínimo 3 vezes na semana, para ver se não surgiu nenhuma infecção. Fica se fazendo avaliação do bem-estar fetal também, frequentemente, né? A ausculta dos batimentos cardíacos diária, ultrassom, o cardiotoco, né? Conforme a idade gestacional, a avaliação vai mudando. E até o momento que essa paciente vai chegar em 34 semanas e aí sim providenciar o nascimento. Ou se em qualquer momento dessa internação tiver sinais de que tem uma infecção de líquido amniótico, bom, aí os riscos para mãe e bebê aumentam e a gente tem que acabar providenciando o nascimento antes desse bebê. Tá, e geralmente quando isso acontece, a via de parto costuma ser qual? Para fazer um nascimento, na verdade, a via de parto ela vai ser obstétrica, vai depender do histórico dessa paciente. Tá? A melhor via, né, a primeira escolha sempre vai ser o parto vaginal, desde que essa paciente tenha condições para isso. Então, para isso, a gente vai ter que avaliar a posição desse bebê, se ele é um nenenzinho que está cefálico, o histórico dessa mulher, se ela não tem cesáreas consecutivas anteriores, a posição da placenta, a avaliação do bem-estar fetal também. O nenê tem que estar bem para a gente submeter ele a um trabalho de parto. Então, não é a ruptura prematura de membranas, ela não determina uma única via de parto, ela determina que em algum momento será o nascimento. E aí a via de parto vai ser avaliada conforme cada caso. A senhora falou na necessidade de corticoide no manejo dessa internação. Para que ele serve? O corticoide a gente usa para a maturação do pulmonar fetal, né? Ele faz muita diferença. Em uma época se teve uma crença de que o corticoide aumentaria o risco de infecção. Hoje em dia os estudos já mostram, né, que ele não aumenta o risco de infecção materna ou fetal, e ele tem uma diferença enorme no desfecho desse nenê prematuro, né? O corticoide se sabe hoje, ele está consagrado já o uso dele nos nenês prematuros, porque ele diminui o risco de hemorragia intracraniana, ele, além de diminuir a ocorrência de disfunção pulmonar, né, que é o principal, as disfunções respiratórias. Ele vai diminuir o risco de hemorragia intracraniana, o risco de enterocolite necrotizante e, por consequência, ele diminui muito o risco de morte neonatal. Tá? Então, todo bebê abaixo de 34 semanas tem sim que fazer corticoide, vai ser muito importante. No caso dessas pacientes pré-termo ali antes das 34 semanas que têm a bolsa rota e começam com contração, como é que funciona? A gente cede essa paciente, essa paciente não, a gente cede esse trabalho de parto, a gente inibe ele, como é que funciona? O ideal, tá, é não inibir o trabalho de parto de uma paciente com bolsa rota, tá? Então, assim, o trabalho isso é contraindicado, a não ser em situações especiais, como, por exemplo, o tempo de fazer o corticoide, tá? Como a gente faz o corticoide com 24 horas de intervalo, né? Neste período é aceitável que se faça inibição do trabalho de parto, ou também em situações que não se tem leito de UTI neonatal para o bebê. Por exemplo, está numa cidade que não tem leito de UTI, que vai ter que transferir para outra cidade, ou mesmo dentro de um hospital que tenha leito de UTI neonatal, não tem leito vago no momento, né? A gente precisa organizar o nascimento desse bebê.
é aceitável que se faça por 24, 48 horas a inibição, mas de maneira geral, tendo feito o corticoide, é contraindicado inibir, sedar o trabalho de parto prematuro de pacientes com bolsa rota. Ouvimos muito falar da questão da indução do parto, quando as pacientes chegam com perda de líquido e com a gestante já no tempo certo, né? Ali passando as 37, 39 semanas. Certo. Ela é feita imediatamente nesses casos ou se espera para entrada espontânea em trabalho de parto ativo, no caso? Na verdade, essa decisão ela pode ser compartilhada entre a gestante e a equipe que está atendendo a paciente, tá? O que a gente tem de dado? Mais ou menos em 24 horas, 90% das gestantes elas vão entrar em trabalho de parto espontâneo, tá? Depois de romper bolsa. Isso nos nenês a termo, tá? Acima de 37 semanas. Então, não tendo uma outra situação que faça ter que nascer esse nenê antes da hora, né? Simplesmente rompeu bolsa, se pode esperar, sim, entrar em trabalho de parto espontâneo. Mais ou menos 90% das pacientes, então, vão entrar nas próximas 24 horas em trabalho de parto. E também, se é um desejo da paciente, pode-se começar a indução do trabalho de parto, tá? Então, isso é uma decisão que pode ser compartilhada mesmo. Esse período de latência, ele muda um pouco quando são bebês prematuros, né? Quando, por exemplo, com 32 semanas, o período de latência gira em torno de 4 dias para ela entrar em trabalho de parto. Então, quanto mais a termo for o bebê, menor vai ficando o período de latência para o trabalho de parto. E aí, uma coisa importante, se a gente for esperar essa mãe entrar em trabalho de parto espontâneo, se passar de 18 horas de bolsa rota, começa a aumentar os riscos de infecções, e aí a gente tem que fazer uso de antibiótico profilático, né? Isso é importante relembrar. Eu ia fazer essa pergunta agora para a senhora sobre Ah, antibiótico terapia ali na questão da profilaxia para infecções ali quando a gestante está com bolsa rota e aguardando o parto. Então é a partir das 18 horas, tá bem? isso no nenê a termo, né? Isso. Bebês a termo, acima de 18 horas, se ela não tem rastreio para estrépito do grupo B, tá? Se ela tem um rastreio para estrépito do grupo B negativo, não precisa. Mas a paciente que não tem, acima de 18 horas, se começa a profilaxia, ou todos os bebês prematuros. Então, entre 34 e 37 semanas que a gente vai providenciar o parto, a gente vai iniciar um tipo de profilaxia para infecções. E abaixo de 34 semanas, naquelas mães que a gente vai fazer conduta expectante internada, também se faz uso de antibiótico. Aí é um esquema diferente, mas também é usado antibiótico para prevenir infecções. Certo. E tem uma dúvida que geralmente assola ali os estudantes que passam estágio na maternidade, é a questão Uhum. de toque vaginal em pacientes que chegam com bolsa rota. Ele pode ser feito ou se faz mais o exame especular? O ideal é que se faça avaliação com o exame especular. O que acontece? O toque vaginal ele pode aumentar o risco de infecções em gestações prematuras, tá? Então, principalmente naquela paciente que a gente quer manter internada para que ganhe idade gestacional, a gente tem que diminuir o máximo os riscos de alguma infecção intramniótica, né? Então, se evita ao máximo o toque vaginal. O ideal é que o toque vaginal seja feito somente em situações que a paciente estiver em franco trabalho de parto. E quando se faz esse exame de toque, tem algum cuidado especial? Tem que ser feito de forma estéril, né? Com luva estéril, da forma mais estéril possível. A Ruprema, ela costuma acontecer novamente numa gestação futura na paciente que se apresenta hoje com ela? Sim, ela, na verdade, ela é o principal fator de risco para ruptura prematura de membranas é ter tido uma ruptura prematura de membranas em gestação anterior. Se repete em cerca de 15 a 30% dos casos, assim, da mulher que teve uma ruprema acaba tendo de novo. E existe alguma medida que as gestantes possam fazer para diminuir esse risco? Na verdade, para diminuir o risco, assim, quando tu sabe que ela já teve numa gestação anterior, a gente tem hoje em dia uma medicação que está bem comprovado já, que tem um efeito muito importante na diminuição da recorrência de nascimento prematuro,
tanto por bolsa rota ou somente por trabalho de parto prematuro mesmo, que é o uso da progesterona vaginal. Então, a gente atende uma gestante no pré-natal e ela nos conta que ela teve uma ruprema numa gestação anterior, ali a partir do segundo trimestre a gente já pode começar a usar a progesterona nessa paciente na próxima gestação. Não é que legal, essa informação eu desconhecia. A progesterona é uma medicação muito efetiva em evitar a recorrência do nascimento prematuro. Olha, eu já tinha ouvido falar que se usava bastante na questão de descolamento prematuro de membrana. Se usa, a progesterona são duas situações que a gente usa. Usa-se no primeiro trimestre, quando se desconfia que a paciente tem uma deficiência de corpo lúteo lá, né? Que às vezes, que é essa situação que tu está falando, às vezes elas têm uma área de descolamento do saquinho gestacional lá. Mas o principal uso, o uso consagrado, é para prevenção de trabalho de parto prematuro, que aí é quando tu vais usar nas pacientes que já tiveram um nenê prematuro prévio, ou nas pacientes que é identificado naquele ultrassom para medida de colo que se faz no segundo trimestre também, um colo curto, né? Que aí o colo curto ele indica o maior risco para nascimento prematuro e aí a gente intervém com o uso da progesterona para tentar diminuir esse risco. Eu tenho uma penúltima pergunta a fazer para a senhora. Eu vivenciei muito nos estágios que eu fiz na maternidade, que Tá. é a preocupação do nascer. O familiar acha que como a gestante está ali com bolsa rota, a criança tem que nascer Uhum. porque não vai ter líquido, não tem líquido dentro da barriga dela, porque Aham. teoricamente quando se fala em perda de líquido, eles supõem que é todo o líquido que tem na barriga. Sim. Isso é um tabu, é um mito, é verdade? Como é que funciona? Na verdade, o que acontece? O líquido ele se reconstitui, né? O líquido amniótico ele é produzido pelo próprio bebê, pela deglutição e excreção do bebê, né? E então, quando rompe a bolsa, o nenê perde esse líquido e ele repõe esse líquido, né? Então, essa crença, assim, esse medo que as famílias têm de um nenê ficar sem nada de líquido, ele não é real, ele produz um pouquinho de líquido novamente. Obviamente que ele produz e perde se a bolsa rompeu, né? Mas isso não nos preocupa tanto. O que mais preocupa nesse momento de bolsa rota é saber que não tem infecção nesse líquido, né? Que a gente não tem uma infecção de uma corioamnionites, por exemplo, né? Uma infecção das membranas. Então, a ausência ou a diminuição do líquido, que vai ser identificado provavelmente pelo ultrassom que tenha um líquido diminuído, a gente sabendo que esse líquido diminuiu porque rompeu a bolsa e perdeu o líquido, ela não é a gente não precisa ficar preocupado, né, em relação a isso. Isso é esperado que seja identificado dessa forma. Doutora Luana, para finalizar aqui nossa conversa, eu gostaria de saber a sua orientação às pacientes que temem perder líquido durante o pré-natal, durante a sua gestação. E se também tem alguma dica para nós alunos, para os residentes que estão ouvindo, para outros médicos. O que a senhora teria a nos dizer, doutora Luana? Na verdade, para as gestantes, assim, a minha recomendação é que, na dúvida, né, se perder o líquido, tem que consultar, né? A gente tem uma série de medidas que podem melhorar muito o desfecho dessa gestação se a bolsa rota, né, a perda de líquido, for identificada precocemente antes de que essa paciente, de que já haja alguma infecção de líquido amniótico, né? Então, o principal para a gestante acha que perdeu líquido, procure seu médico, consulte, porque isso vai fazer bastante diferença. E para os alunos, né, Thales, para vocês que estão atendendo essas gestantes na chegada, nos atendimentos obstétricos, o principal é valorizar a queixa, né? É atender essa paciente procurando achar o que ela está queixando, né? Fazer um exame físico minucioso, saber, né, que numa paciente com queixa de bolsa rota, a primeira coisa que tu tens que fazer é um exame especular, que não dá para a gente fazer um exame de toque que vai interferir tanto no desfecho, né, pelo aumento de risco de infecção, como também se tu vai fazer um exame especular depois do exame de toque, ele já não vai ser tão efetivo assim para visualizar o que se precisa, né? E uma coisa que eu acho muito importante para todo mundo
ter o conhecimento é a diferença que a progesterona faz na recorrência de um nascimento prematuro, né? Tanto por ruptura de membranas ou simplesmente por trabalho de parto. Então, isso é uma coisa bem importante, muitas vezes até na saúde, na atenção básica de saúde, né? Não somente no próprio especialista, de ter esse conhecimento, que é uma intervenção que a gente consegue fazer precocemente antes e mudar muito o desfecho dessa próxima gestação. Perfeito, doutora Lora. Deixo aqui os meus agradecimentos em nome da equipe do Ginecologicamente Falando. Foi um prazer conversar com a senhora a respeito desse assunto que é tão importante e interessante. Deixo aqui meus obrigados para a senhora. Certo, Thales, eu que agradeço em poder estar aqui com vocês, tá? Estou sempre à disposição, espero ter conseguido esclarecer um pouquinho aí sobre esse assunto tão importante e que leva a tantos nascimentos prematuros, né? Que a gente quer ao máximo tentar evitar. Perfeito. Então tá, doutora Lona, muito obrigado. Tchau. A vocês que Tchau, estão em tchau. casa nos ouvindo. Nos vemos não. Estaremos aqui com vocês outra vez na próxima terça-feira. Obrigado, até mais.